E aí galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Descomplicando a Filosofia. Esse aqui ao meu lado é o Lucas Azevedo. Se apresenta aí pra galera te conhecer, Lucas. E aí galera, eu aqui mais uma vez, sou estudante de Filosofia também, da faculdade UNILA, Faculdade de Integração Latino-Americana aqui de Foz do Iguaçu. E é isso, eu vim trocar ideia com vocês aí. É isso aí, Lucas. Bom, o tema que a gente vai trazer hoje, como vocês viram por aí, né, na descrição, no título, contratualismo. Vamos trazer três filósofos super importantes da modernidade e contemporaneidade, né? Que vai ser o Hobbes, Thomas Hobbes, vai ser também o John Locke e o Rousseau. Três pessoas muito importantes. Bom, Lucas, eu acho que primeiro, o mais importante, a gente, para começar a dialogar essa história, a gente entendeu que é o contrato social, né? Exatamente. Que tantos esses filósofos falam. Bom, contrato social, galera, é basicamente uma metáfora que a gente usa na filosofia, na política, nas ciências sociais, né? Na sociologia, para entender como um Estado funciona, né? Então, nós filósofos entendemos... Por exemplo, quando a gente nasce, você não assina contrato nenhum dizendo que você concorda com as leis daquele país em que você nasceu. Você automaticamente é obrigado a quê? A aceitar aquelas leis. Então você é obrigado a aceitar esse contrato social. Tem mais alguma coisa, Lucas, a acrescentar? Assim, de um período histórico, como eu vou estar falando de Hobbes e de Locke, num período histórico quando a gente se debate a respeito do contratualismo, é quando ali a sociedade, o poder executivo, o legislativo, o federativo e vários outros mecanismos que formam um Estado começaram a visualizar de certa forma uma maneira de colocar o poder num só lugar. Algo que antes não era algo assim, o poder não era separado. Então começa a ter essa separação e aí surge o contrato, ou seja, é o poder na mão do Estado. Então, contrato social. Bom, Lucas, como você disse, é o poder na mão do Estado. Mas então, que Estado é esse? O Estado é o conjunto de organizações ou de instituições que compõem ali a sociedade. Até então, no período de Hobbes, que é onde a gente vai se introduzir no começo, a maioria dos estados eram estados feudais. Então, o poderio era somente do rei. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Para a galera que não entendeu, é o seguinte, para facilitar ainda mais o assunto, é a somatória, né? Governo, forças armadas, os funcionários públicos, toda aquela galera que faz a ordem se manter no país, certo? Bom, o primeiro contratualista então que a gente vai estudar é um filósofo e teórico político chamado Thomas Hobbes, que o Lucas vai trazer pra gente. É isso aí. Hobbes é de 1588 e assim... Como eu disse anteriormente, ele vivia num período principalmente feudalista. E assim, o poder estava somente na mão do rei. E assim, ele tem uma visão com a sociedade que o homem, por natureza, ele é mesquinho, ele é corrupto, ele das paixões, de seus sentimentos, ele não consegue se organizar. Então assim... Hobbes ele vai dizer o seguinte, que os homens, sabendo disso, que eles são mesquinhos e estão em constantes lutas entre outros homens, quem tem o poder de se organizar isso é o rei, ou seja, é a pessoa que tem o poder de toda a situação ali. Então, ele pode interferir na religião, ele pode alterar leis, ele pode matar, ele pode fazer qualquer coisa que para o Estado dele, ou seja, que para a organização ali social ali do feudo, ou até mesmo da democracia que tinha instalado em alguns lugares, o poder do Estado é o principal, é o foco ali e está somente na mão dele. Não tem outros órgãos
que tem esse poder. O poder fica sob controle de um membro só, ou de uma força só, que no caso ali a maioria seria o do... Por isso, galera, o Thomas Hobbes, e desculpa estar te atrapalhando, Lucas, aqui no teu raciocínio, ele é considerado como absolutista, galera, porque ele vai concentrar absolutamente todo o poder, todo o poderio no reinado, no Estado, certo? Algo que a gente pode também introduzir aqui, Rodrigo, é a principal obra de Hobbes, né? Que é o Leviatã. É um livro que ele fez, e principalmente ele foi julgado por esse livro, ele foi condenado à morte e salvo por um amigo que gostava muito dele, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Então, galera, o livro Leviatã, Hobbes vai trazer o significado da palavra Leviatã na Bíblia, é um monstro. E, bom, na época, no período, foi algo gritante, porque a sociedade não contemplava isso de uma forma como ele contemplava. E, mais ou menos, o significado disso, em suas palavras, é que ele separou, ele colocou Deus mortal, ou seja, galera, ele faz uma definição para Leviatã, ou seja, o Deus, o monstro como Deus mortal, ou seja, tem essa distinção, é um monstro, sim, o Estado realmente é um monstro, e está na mão de um Deus mortal, ou seja, está na mão de um só órgão, ou está na mão de uma só pessoa, aquele poderio. Então, acho que fica mais fácil a interpretação. Algo que foi um escândalo no período, sabe? A comparação que ele fez com esse monstro bíblico. Galera, só para então facilitar, eu vou estar colocando aí na tela agora para vocês. Então, como vocês podem ver, galera, na imagem aí, de um lado é o cetro, né, cajado, não sei o que direito é isso, simboliza a religiosidade. E na outra mão, vocês estão vendo a espada, né, que simboliza as forças armadas. E como você pode ver no tórax, na barriga e tal, o corpo desse rei, né, desse estado, é o povo. Então é bem isso que o Lucas está falando, né? É absolutamente todo o poder na mão do rei, né? Então ele utilizando ali de um monstro para manter ali as pessoas fora do seu estado natural, ou seja, fora do seu estado da maldade. Sim. Bom, pessoal, e depois disso, a gente pode comentar a respeito de Locke. Locke, diferentemente de Hobbes, ele vem com liberalismo. O liberalismo é algo interessante de se discutir, porque ele junta um pouco ali no período do iluminismo, sabe? As noções de sociedade, as noções começam a ser mudadas ali desde o pensamento de Locke. Locke, ele viveu num período onde a principal ideia dele, a principal ênfase dele é que o ser humano, ele não é mal por natureza. Algumas coisas que são naturais dos seres humanos, algumas coisas que não tem como ser tiradas, ou seja, o poder da vida, a conservação da vida ou do seu trabalho, é algo que o ser humano está ajudando ali a sociedade, está ajudando o feudo, ou onde quer que ele esteja ali. Então Locke tinha essas ideias. E assim, ele, diferente de Hobbes, nesse liberalismo, ele faz essa análise, sabe? Que ele começa a tirar o poder do rei e começa a dividir ali o Estado. Ou seja, é em Locke que a gente vai começar a ver a questão do poder executivo, do poder legislativo e do poder federativo. Então, pessoal, assim, a principal ideia de Locke é essa questão onde ele fala que, bom, o ser humano, diferentemente do pensamento de Hobbes, que é mal por natureza, e que ele é frágil, e que ele é mesquinho, e etc, 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 Locke, ele vai pensar de uma outra forma. Não é bem assim que funciona. O ser humano, ele trabalha, ele tem o direito à sua vida, ele tem o direito
a várias coisas que são fornecidas pelo Estado, que tem o controle do Estado, sim, e o que o Estado tem que dar isso a ele. Logo que ele mora, ele reside ali, ele faz a tributação, ele fornece elementos para o poderio do Estado. Ou seja, com essas definições, ele separa entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder federativo. E, assim, e aí passa a ter o maior domínio o poder legislativo, onde as leis não são mais ordenadas pelo rei ou ali a pessoa que tenha o poderio maior na escala hierárquica ali que seja, mas não tem mais o total controle. Antes de tomar qualquer ação ou tomar qualquer medida, primeiro precisa ser passado pelo poder legislativo. Então, Locke é bem julgado porque, bom, ele tira esse poderio do reinado, ele tira esse poder concentrado. E eu acho, assim, dessa forma, seria o principal pensamento de Locke a respeito disso. Sim, muito bem colocado, Lucas. E é engraçado como a gente vê pela história, né? O Thomas Hobbes, a gente viu que ele é absolutista, ou seja, ele põe absolutamente todo o poderio é do rei, né? Quando a gente vai para Locke, ele vai falar assim, bom, o ser humano ele não nasce mal, e nem bem, ele nasce sim com direitos inalienáveis, né? Como a vida, o Lucas falou, como a liberdade, como a propriedade, que é muito importante também, enfim, muitas outras coisas. O Locke, então, como dito todas as coisas, dá para perceber, e mesmo assim, quem ainda não percebeu, o Locke, ele é a favor da democracia representativa. E por que é bom a gente entender o que é a democracia representativa? Porque hoje, aqui no Brasil, a gente vive isso, né? A democracia representativa nós escolhemos, hoje, aqui eu estou falando aqui no Brasil, né? Hoje nós escolhemos um presidente, nós escolhemos um governador, nós escolhemos um prefeito para nos representar. Isso é a democracia representativa. O próximo filósofo que a gente vai conversar aqui é um filósofo chamado Rousseau. Ele já é da democracia participativa, né? Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante. O Rousseau, para quem ainda não conhece, ele é um francês, porém ele nasceu na Suíça. Ele foi embora para a França e passou quase que toda a sua vida na França, inclusive morreu na França. Para o Rousseau, galera, o ser humano, em seu estado natural, ele é bom. Quando ele sai para a sociedade, é que aí ele é corrompido, né? Então, enquanto o Hobbes falava que o ser humano nasce em seu estado natural, né, que é o que está sendo discutido aqui, é o estado natural, para o Hobbes, o estado natural do homem é mau. O homem nasce mal. Para o Locke, não. Para o homem ele não nasce nem bem nem mal. Ele nasce com direitos inalienáveis, como eu disse, a vida, a liberdade, etc. Para o Rousseau, o ser humano nasce bom sim. E quando ele conhece a sociedade o corrompe. A educação da sociedade, por terem muitas pessoas corrompidas, corrompe assim também o homem. E o Rousseau também, galera, ele era iluminista, assim como o Locke, né, que a gente acabou de conhecer pelo Lucas. O Rousseau, como eu disse no começo, ele era a favor da democracia participativa. E o que é a democracia participativa? A democracia participativa ele é a favor das pessoas, dos homens, irem à rua, irem até as praças públicas, né, Lucas? Discutir as questões políticas e não só escolher mais um representante. A gente precisa discutir... Bom, a gente precisa de um novo ministro da Saúde, por exemplo, aqui no Brasil. Vamos todo mundo para a rua discutir essa política. Assim como os gregos faziam de certa maneira na Grécia Antiga. Também era assim. Eu vou deixar no e-card para quem quiser ver ou na descrição do vídeo o vídeo sobre filosofia clássica. Bom, então galera, eu trouxe aqui para vocês uma frase do Rousseau que eu tirei, né, do livro do Contrato Social e do capítulo 8, que o nome do capítulo é Do Estado Civil, onde o Locke ele vai falar um pouco sobre esse estado civil na vida das pessoas. Então eu vou ler uma frase dele aqui.
um trecho, né? O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo que o tenta e pode alcançar. O que ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. Bom, a gente já viu, né, que o estado natural para Hobbes é que o ser humano ele nasce mal, para o Locke não é nem mal nem bem, mas com direitos inalienáveis, e para o Rousseau o ser humano nasce bem e a sociedade o corrompe. Então, essa liberdade natural que o Rousseau ele vai trazer para a gente nesse texto é muito melhor do que a liberdade dentro do Estado, né? Essa liberdade civil que ele fala é uma liberdade, não é tão liberdade assim, né? A gente sabe. E também que ele fala que e um direito ilimitado a tudo que o tenta e pode alcançar, né? Então ele perde meio que o Estado poda todas as coisas que ele possa conquistar e alcançar um dia. Bom, tendo em vista tudo isso, você vai, leva a gente a pensar, né? Principalmente alguns políticos, vai falar assim, poxa, mas o Rousseau ele era socialista então, né? Porque é exatamente o socialismo que traz essa ideia, né? Mas o socialismo, galera, é um movimento, é uma forma de se pensar muito depois não, mas depois do Rousseau, né? Embora a gente sabe que os socialistas, por exemplo, os socialistas utópicos, né, Lucas? Eles vão estudar o Rousseau para entender algumas coisas sobre o Estado, né, e como se comporta. Bom, eu acho que era isso. O que você achou do vídeo, Lucas? Eu achei interessantíssimo. Eu acho que assim são coisas importantes de se ter ideias, de se abstrair as conclusões, porque são desses pensamentos, pessoal, são dessas pessoas, desses filósofos antigos e dessa estrutura que a gente falou aqui, que é constituída basicamente a nossa estrutura de Estado hoje. Então a gente poder identificar isso, a gente poder conhecer isso, é o início para você ter uma carga para poder contemplar como que as coisas funcionam dentro de um Estado. Então começa dessas visões. Então eu tenho certeza que é algo necessário para todos. Claro, com certeza. Bom, eu adorei o vídeo também, espero que vocês tenham gostado. Galera, é de suma importância que vocês se inscrevam no canal, ative o sino da felicidade, deixem um gostei, galera, isso é muito importante pra gente. E comenta aí o que você achou do vídeo, uma crítica, se vocês perceberam alguma coisa diferente. Hoje nós estamos gravando dentro da nossa casa, porque lá fora está chovendo, então não podemos gravar lá no nosso pomar, que tanto gostamos, que tanto amamos. Mas a gente trouxe aqui mais um vídeo para vocês com todo amor e carinho, esperamos que vocês tenham gostado. Falou, gente, até uma próxima, abraços, fui! Falou. Coisas de feudalismo. Feudalismo. Foi engraçado, feudalismo.